Amados irmãos, a paz do Senhor, entramos mais uma vez online para a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical, hoje com o tema Provai se os Espíritos são de Deus. Essa lição é a lição de número 10. Essa lição ela está sendo trabalhada durante esse trimestre com o tema geral Princípios Divinos em Tempos de Crise. Então nós queremos contar com a sua presença aí na sua casa, onde você estiver, para juntos estarmos meditando um pouco na palavra de Deus nessa manhã. Que o Senhor possa falar conosco através da sua poderosa e infalível palavra. Hoje com um tema bastante relevante, que é sobre as profecias, sobre os profetas, as profecias divinas, verdadeiras e as falsas profecias. Então é um tema muito delicado, exige muito cuidado e discernimento espiritual para analisarmos um tema como este, mas pedimos a Deus que nessa manhã venha ajudar-nos a compreender a sua palavra e que possamos ser edificados. O nosso intuito é edificar não só a mim, mas a todos quanto gostam e amam a palavra de Deus. Que Deus possa estar falando conosco, certo? Então vamos lá, lição de número 10. Temos como texto áureo aí aparecendo na sua tela. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, sobre esse texto áureo, nós podemos entender que nós teremos durante a nossa caminhada cristã falsos ensinamentos, falsos profetas. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, fala sobre falsos doutores, falsos profetas, falsos mestres. E aí a gente fica a analisar criteriosamente a quando alguém está pregando ou falando a palavra de Deus, ela não deve ser essa análise não deve ser uma análise crítica, crítica entre aspas, onde eu use o meu posicionamento para dizer se aquilo está errado ou não, ficar analisando o que podemos chamar de achismo, mas sim com base na palavra de Deus. Então, a Bíblia ela é a base, o alicerce, para que a gente tenha, assim, um respaldo para a análise dessas profecias. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Neemias. Não estaremos lendo aqui para não perdermos tempo demais, mas Neemias aqui, ele você pode acompanhar na sua casa, Neemias capítulo 6, a partir do versículo 10, certo? Do versículo 10 ao versículo 14, Depois ele vai fazer uma análise em Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20, 21 e 1 Coríntios capítulo 14. Fazendo uma síntese dessa leitura bíblica em classe, nós podemos analisar um texto falando sobre um falso profeta, que foi subornado pelos inimigos dos judeus, pelos inimigos de Neemias, a qual eram, como os irmãos vêm tendo acompanhamento dessa lição, Neemias estava em construção, em reconstrução dos muros de Jerusalém, e houve ali
divergência com os samaritanos, como os irmãos já sabem, eles viviam ali, e os judeus não quiseram se misturar, né, com o povo samaritano, e eles tentaram de todas as formas, não conseguiram, e daí por diante eles tentaram paralisar a obra. E tiveram várias tentativas, como os irmãos já estudaram, mandando cartas ao rei, com mentiras, né? Teve então assim muitas desavenças. Por último, agora nessa lição de hoje, os samaritanos subornaram alguns profetas lá, pois eles observaram que o povo de Jerusalém dava muito ouvido às profecias, né? E verdadeiramente aquela reconstrução ou a construção de Jerusalém, ela se deu por conta, ela estava parada com desânimo, e através da profecia, através dos profetas, ela voltou, né? Voltou novamente a acontecer. Então, basicamente, eles, observando este detalhe, que o povo de Israel ouvia muitas profecias, os samaritanos, eles subornaram alguns profetas para lançarem uma falsa profecia para Neemias, de que alguém estava querendo matar e que ele precisava se esconder no templo, certo? Então, o nosso resumo, né, basicamente, é isso da nossa leitura bíblica em classe. Tentei aqui fazer uma síntese, mas vamos lá. Percebi que é importante essa leitura para que os irmãos, nossos alunos, entendam como se deu isso. Versículo 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Ou seja, este profeta chega a Neemias e diz: olha, vamos fugir. A ordem profética, a palavra de Deus está dizendo para você fugir e se esconder dentro do templo, porque estão querendo te matar. Isso o profeta dizendo a Neemias, né? Isso, entre aspas, um falso profeta. Entre aspas, um profeta, né? Versículo 11, Neemias responde: porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Continuação da leitura, versículo 12. E conheci que eis que não era de Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Versículo 13. Para isso o subornaram, para me atemorizar. Agora, olha essa palavra, atemorizar. E para que eu assim ficasse, ou fizesse, e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram me atemorizar. Certo? Então, esta é a nossa leitura bíblica em classe, vamos estudar sobre isso. Ok? Que Deus venha nos abençoar. Tessalonicenses diz: não desprezeis as profecias, examinai tudo, né? Examine tudo e retende o bem, certo? Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Nessa manhã também nós estaremos, quando eu disse que o assunto era delicado,
Às vezes nós temos muita dificuldade em querer julgar a profecia. E aí a pergunta muitos cristãos perguntam, é pecado julgar uma profecia? Biblicamente não é. Biblicamente não é. O que você não pode é fazer uma análise através do que você acha, do que você pensa. Você precisa fazer uma análise, na palavra de Deus. Aquela profecia está, diante da palavra de Deus, está contextualizada com a Bíblia, está fora de contexto. Então a gente tem que fazer essa análise sim. Hoje existem muitos versículos sendo utilizados fora de contexto, e a gente também tem que ter esse cuidado. Mas a palavra de Deus, ela é a única e infalível palavra que rege, este princípio de análise que podemos chamar de julgamento, correto? Da palavra profética ou da palavra do profeta. Eu quero fazer uma análise aqui de uma palavra dita por meu xará Gunnar Wingre, fundador das Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Wingre e Daniel Berg, falada por ele em 1879 a 1933. Ele falou o seguinte, entre aspas, Gunnar Wingre falando: eu os exortei a que deixassem de pular e dançar, por isso não está no Novo Testamento, pois isto não está no Novo Testamento. Estava vendo ali, nós sabemos que Gunnar Wingre e Daniel Berg saíram de uma denominação porque não acreditavam no batismo com o Espírito Santo, e eles saem porque eles eram pentecostais e eles fundam uma Assembleia de Deus no pentecostalismo que nós conhecemos, porque eles acreditavam nos dons do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. No entanto, ali naquele momento, em um dado momento da época em que eles já estavam dirigindo a Assembleia de Deus, estava acontecendo ali muitos irmãos que na hora do avivamento, na hora do, o que nós chamamos, que muitos chamam de reteté, do Pentecoste, e aí muitos estavam dançando, pulavam e estava havendo de certa forma, um equívoco, uma baderna, se podemos dizer assim. Sempre existiu isso, sempre existirá os excessos, os excessos, mas devemos ter cuidado, devemos ter cuidado ao fazermos estas análises, certo? Tem que ter o discernimento do Espírito Santo, Então, Gunnar Wingre disse: eu exortei-os a que deixassem de pular e dançar. Ele, Gunnar Wingre, fundador da Assembleia de Deus, nosso ícone. Diziam que eram dirigidos pelo Espírito Santo. Os irmãos diziam para Gunnar Wingre: olha, nós estamos dirigidos pelo Espírito Santo. E um deles era considerado profeta. É essa parte que nós estamos falando sobre profeta, nesta manhã. Gunnar Wingre disse que um daqueles irmãos era considerado profeta. Então Gunnar Wingre falou para eles: eu então falei seriamente com ele, com este que se intitulava profeta, Veja bem, e disse: não é por meio de profecia e nem por interpretação de línguas que devemos ser dirigidos. A direção verdadeira é a instrução da palavra de Deus. Hoje, muitas denominações são dirigidas por revelações. Isto não tem fundamento bíblico. Hoje, muitos irmãos são dirigidos a sua caminhada cristã através de profetas, de profecias.
isto não tem fundamento bíblico. O que nos guia, o que nos dá instrução, a nossa caminhada cristã, irmãos, é a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, nós corremos o risco de estarmos proferindo achismo, o que eu acho, o que eu penso, né? O que de fato, às vezes não está na palavra de Deus, muitas vezes não está, mas o que eu penso, o que eu ajo, né? Em uma determinada época da minha vida, eu passei em um determinado local, onde estava sendo realizado um trabalho, um culto de uma outra denominação, e no momento em que o expositor da palavra estava ministrando, ele para de pregar e começa a revelar um por um, sair falando revelações para cada pessoa que estava naquele recinto. De fato, isso não tem fundamento na palavra. A palavra não ensina dessa forma. A palavra de Deus, ela é a verdadeira profecia. De fato, profecias existem, os dons espirituais existem. Somos assembleianos, acreditamos sim na profetisa, no profeta, na palavra profética. É tanto que a palavra de Deus manda que nós julguemos, analisemos se aquela palavra é de Deus. Por exemplo, nesta época de pandemia, existe uma crise muito grande, muitas pessoas perderam o emprego. Tem pessoas que chegam nas suas, onde elas se congregam, nos seus cultos, e aí está lá um profeta, né, dizendo: olha, você perdeu o emprego por falta de fé. Ora, por falta de fé. Olha, você está desempregado porque você não tem fé, né? Isso é um achismo. Isso é o que ele acha, né? Isso não é verdade. A crise, ela veio e aí provocou o desemprego, né? Então, por aí se vai. Existem muitas profecias que não são, né, profecias de Deus. Existem muitas pessoas que não souberam discernir a palavra profética e acabaram, né, se prejudicando. Vamos lá. Fizemos aí uma análise, vamos lá rapidamente para a nossa introdução. Antes disso, eu quero comentar um pouquinho aqui da lição passada. Não tivemos ela por conta da Santa Ceia. Na lição passada, estudamos sobre as diferentes formas de ataque do inimigo, né? Da obra de Deus. Usa para lutar contra o servo de Deus. Está aí no seu slide, né, que foi estudado. A inveja, né, cobiça, a derrota, morte, derrota de pensamentos negativos, desespero, dúvida, falta de amor. Então, hoje é mais que praticamente uma continuidade do que vocês, se alguém leu essa lição em casa, né, pode perceber que nós temos muitos nós temos um adversário que tem muitos instrumentos para promover, né, o desânimo, certo? Vamos dedicar essa lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra profética, ou à palavra dos profetas. Ora, né, aquele período que marcou que os samaritanos mandam uma carta para o rei persa, dizendo que os judeus iriam construir, reconstruir o altar, iam reconstruir o templo, e que isto iria, né, promover uma rebelião contra os persas, para que parassem a obra, né?
E aí os judeus pararam, os israelitas pararam a obra. Eles só voltaram a dar continuidade à obra quando eles receberam uma mensagem profeta. É tanto que nós falamos em uma outra aula, Deus precisa de profetas, né? Deus precisa de verdadeiros profetas, que usam a sua palavra com sinceridade, com eloquência, né? Se você tem este dom profético de manusear bem a palavra, preserve isso, graças a Deus. Se você tem o dom de profecia, né, ore, peça a Deus para que, né, purifique o seu coração e que não deixe a palavra de profecia, né, se apagar, esta chama que há dentro de você, este dom que o Senhor te deu. É um dom muito lindo, né? Então, promover o despertamento espiritual. Os verdadeiros profetas, eles promovem um avivamento, né? Foi promovido ali o avivamento naquela obra que estava paralisada. Então a palavra profética, seja ela utilizada, né, que a verdadeira profecia, segundo a Bíblia, é a palavra de Deus, ela deve ser usada para restaurar, para fazer com que as pessoas voltem a Cristo, e esta exortação deve ser com amor, né? Com amor, para que estas pessoas reconheçam e promova assim um arrependimento, né, dos pecados. Então, os samaritanos percebeu que os judeus valorizavam os profetas. E aí, você tem que ter cuidado até nisso, né? O inimigo, ele usa até mesmo o que você gosta, né? Que o inimigo aqui, ele utiliza de uma coisa que o povo de Deus gostava, que era de profecia. Ele disse: olha, vamos aqui arquitetar um plano, vamos subornar profetas para fazer com que Neemias peque, erre, certo? Então, tem que ficar atento quanto a isso. Vamos lá. Lembrando-se dos profetas Ageu e Zacarias, que foram os que profetizaram sobre a reconstrução, né, o recomeço da obra, que estava paralisada, como eu falei, né? Por ocasião, observe isso, da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estavam interrompidas, certo? Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles, certo? Em vista das constantes recusas das ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias. Olha que coisa interessante. Tobias e Sambalate, terríveis, estrategistas, já tinham tentado de todas as formas parar a construção, subornaram, está aí no slide, no seu slide aí, subornaram alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias. Eu quero abrir um entre aspas, aqui, um entre parênteses, para te dizer que o inimigo, ele promove pessoas para nos atemorizar. Ou ele mesmo tenta nos atemorizar diante da obra de Deus, frente aos desafios. É constante a investida do inimigo em fazer com que você se desmotive, em fazer com que você fique paralisado em relação ao reino de Deus. Porque você é uma ferramenta, é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Você parado é almas
a menos no reino de Deus. Você zangado é almas a menos no reino de Deus. Você ferido é almas a menos no reino de Deus. Então, o papel do inimigo, a palavra de Deus diz, o papel do inimigo é matar, roubar e destruir. O papel dele é te deixar ferido, é me deixar ferido. É fazer com que a igreja não tenha comunhão, não tenha união. A união e a comunhão promove a construção dos muros. A união promove o despertamento, o movimento espiritual. Então, uma igreja unida, ela é uma igreja poderosa. Então, qual é o papel do inimigo? Atemorizar, desmotivar. O papel do inimigo é nos colocar medo. E o crente que tem o discernimento espiritual, ele tem que, quem está fazendo isso é o inimigo. O inimigo quer me atemorizar. O inimigo quer me paralisar. Mas em nome de Jesus, eu repreendo. Você tem que dizer isso. Você tem que, nas suas orações, dizer isso. Eu repreendo todo medo, toda repressão que vem me reprimir para que eu não produza no reino de Deus. Então, o inimigo a todo instante ele quer paralisar, ele queria paralisar Neemias. Vamos lá. Dizendo que ele estava em perigo de morte e que deveria fugir para dentro do templo. Nós lemos na leitura bíblica em classe. Para assim salvar a sua vida. Agora você observe a seriedade deste assunto. Neemias está lá no seu lugar, direcionando, administrando a obra de Deus. E aqueles que ele considerava como profeta, aqueles que ele, Deus, os inimigos, os samaritanos, não pegaram uma pessoa de fora, eles pegaram um de dentro. Eles pegaram um profeta, eles pegaram um judeu, eles pegaram, aqueles a quem o povo dava crédito. Agora você imagine a seriedade do assunto, Você, um profeta, chega para você e diz: olha, estão planejando sua morte. Estão planejando a sua morte. Infelizmente, há muitos profetas amedrontando o povo, causando medo, atemorizando. E eu vou lhe dizer uma coisa, um dos maiores meios de comunicação hoje é esse que eu estou falando com você. Se chama as redes sociais. O poder do falso profeta ganhou longitude. Ele tem um alcance muito grande hoje, muito mais do que naqueles tempos. E existe uma cambada de falso profeta nas redes sociais, disseminando medo, amedrontando as pessoas. O mundo já vive um caos por causa das enfermidades, das pandemias. O mundo já é um caos por causa do pecado. E ainda tem essa raça de falso profeta que vive atemorizando, colocando medo nas pessoas. As pessoas têm perdido a esperança, a fé em Deus. As pessoas têm vivido muito mais na depressão por causa de muitos falsos profetas. As pessoas estão pegando o seu suor, o seu trabalho e entregando para esta cambada de falso profeta que vive nas redes sociais, disseminando mentiras e utilizando a palavra de Deus de uma forma sem contexto. E muitos são ludibriados, são enganados por falsos profetas, dando ouvido, como diz o apóstolo Paulo, a falsos ensinos, a falsas doutrinas. Então, o cristão ele deve ter cuidado, ele deve ter muito cuidado
com este veículo, as redes sociais. Não se pode, irmãos, acreditar em tudo que se coloca nas redes sociais. Qualquer pessoa que vive no pecado pode gravar um vídeo dizendo que é pastor, né? Você tem que ter cuidado, você tem que ter a palavra de Deus. E existe um grande problema que está sendo, nos dias de hoje, que tem entrado na igreja, que é o quê? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento da palavra de Deus, né? As pessoas não leem mais a Bíblia e não querem perder o seu tempo, nem perder, né? Não querem ganhar o seu tempo lendo a palavra de Deus, mas preferem ficar 1 hora, 2 horas assistindo um vídeo de um falso profeta que fala asneira e aquela pessoa acaba acreditando e não indo conferir na palavra de Deus. Tem prejudicado os verdadeiros profetas. Não estou dizendo aqui, né, que nas redes sociais só tem falso profeta, não, de forma alguma. Eu estou falando aqui, alertando a você, cuidado, cuidado. Tem gente aí no remédio, né, atemorizado por causa de falso profeta, falsas profecias, né? Você tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Então vamos... O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. A revista está... O autor da revista, ele está dizendo: profeta que recebe dinheiro para profetizar. Ah, mas hoje ninguém dá dinheiro para profeta profetizar. Não dá? Ora, existem muitos ganhando muito dinheiro com essas falsas profecias, iludindo o povo. E devemos ter cuidado quanto a isso. Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Olha aí, no seu slide aí, o lobo, né, com a cabecinha da ovelha, né, falando no microfone. Isso acontece, né? Isso acontece. E você deve ter discernimento. Eu preciso ter discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Agora eu te pergunto, se Neemias ouve aquela profecia e foge com medo e entra no templo, se ele não julga aquela profecia, se ele não faz uma análise bíblica daquela profecia, e aí? Então vamos lá. Ele o fazia em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Você observa que no versículo lá, nos versículos 10, 11, né, de Neemias capítulo 6, nós estamos estudando ele, nossa leitura bíblica em classe. Aí Neemias diz o seguinte: um homem como eu fugiria? Um homem como eu fugiria? Né? Ele estava dizendo: eu estou aqui na direção de Deus. Observe, irmãos, quem está na direção de Deus está tranquilo. Está tranquilo. Mesmo que venha uma palavra de morte, estou tranquilo. Eu estou na direção de Deus. Eu estou na direção de Deus. Isso é espetacular, irmãos. Isso é um mistério glorioso, excelente. Crente que anda na direção de Deus, ele está tranquilo. Então ele pergunta, a primeira coisa que ele questiona a profecia é: um homem como eu fugiria? E ele continua. Além disso, ele observou que não tinha direito de entrar no templo. Olha aí a palavra de Deus. Profecia sem fundamento na Bíblia deve ser questionada. Não pode ser levada em consideração. Tem que ter fundamento na palavra.
Ah, irmão Gunavingre, você está exagerando. Alguém pode ser usado em profecia. O apóstolo Paulo, não sou eu que estou falando, o apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, ele diz: ainda que falassem a língua dos anjos, ainda que haja, se não tiver respaldo na palavra, não tem como ser de Deus. A profecia, ela tem que ser de acordo com o que Deus quer. É Deus que está falando, não é o homem que está querendo, Deus que está falando. Então, o profeta, o falso profeta, chega a Neemias e diz: olha, nós temos que fugir para o templo. Aí Neemias olha, está lá escrito que só pode entrar no templo os levitas e os sacerdotes. Eu nem sou levita, nem sou sacerdote. Tem alguma coisa errada aí. Não, mas é Deus que está falando. Tem alguma coisa errada aí. Não, mas é Deus que está dizendo. Não, tem alguma coisa errada aí. A Bíblia diz ao contrário. A palavra de Deus diz ao contrário. E a pessoa, está sendo questionada. Mas eu recebi a ordem de Deus. Cuidado. Discernimento espiritual. O cristão precisa ter discernimento espiritual. Vamos lá. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Se ele entra no templo, ele pecava. E aí o inimigo ia jogar: olha, ele fez isso, ia desmoralizar o líder. Então ele teve muita cautela e muita experiência. Assim, concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer, Neemias 6, capítulo 12, olha aí, pegue sua Bíblia, olhe lá depois, coisa interessante, ele diz: conheci que não era de Deus. Conheci que não era de Deus. A Bíblia, vamos lá para o ponto 2, A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado em 1 Reis, capítulo 13. Olha, 1 Reis, capítulo 13, conta a história, de um rei. O reino de Israel foi dividido entre reinos do sul e reino do norte. E o reino do norte, se não me falha a memória aqui, ele ficou sendo dirigido nesta época, neste período de 1 Reis capítulo 13, por Jeroboão. Jeroboão começa a oferecer holocausto, está lá em 1 Reis capítulo 13, você pode acompanhar na sua Bíblia. É bom, irmãos, que você tenha uma canetinha, um papel anotando, porque isso é muito importante, anotar. E Jeroboão começa a oferecer holocausto, sacrifício, ele constrói bezerro de ouro e ele proíbe o povo de descer para Jerusalém para oferecer sacrifício a Deus, o verdadeiro Deus, o nosso Deus poderoso. Ele começa a levantar altar, Ele começa a levantar altar, e aí ele constrói bezerros, falsos deuses, e aí a população começa a oferecer sacrifício, a falsos deuses mesmo. Ou seja, ele era um idólatra, ele apostatou da fé. E aí, naquele momento em que ele estava, a Bíblia conta em que ele estava ali naquele meio daquele diante daqueles altares, juntamente com o povo, Deus levanta um profeta. Deus levanta um profeta. E aí este profeta, essa história é muito interessante. Leia lá na sua Bíblia. E aí Deus levanta este profeta anônimo, desconhecido, se eu não me engano, não fala o nome dele, mas depois você pode conferir na sua Bíblia. E ele diz: olha, Deus levantará um da casa de Davi, se eu não me engano, por nome de Josias. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis,
Vamos lá, vamos lá. Vai ver essa profecia, certo? É importante utilizar a palavra de Deus, né? Eis que um homem de Deus, pela palavra do Senhor, veio ajudar a Betel, estando Jeroboão junto ao altar, para queimar incenso. E ele chamou, né? E ele clamou. Olha, o profeta anônimo, né? Não diz aqui o nome dele. Ele chegou e clamou contra o altar pela palavra do Senhor. Ele foi tomado com uma voz profética, usado por Deus, e disse: olha, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que a casa de Davi, da casa de Davi, nascerá um filho chamado Josias. Oh, que palavra! O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam incenso sobre ti, e sobre ti queimarão ossos de homens. Olha, então é que a profecia deste profeta. Detalhe, né? Este profeta, ele foi, né, conduzido até aquele local por direção de Deus. Ninguém vai falar para um rei, né, sem ter a direção de Deus, né? Porque de fato ia haver consequência. É tanto que Jeroboão estendeu a mão para mandar os homens pegarem aquele homem e matar, né? Pegar aquele profeta. No mesmo instante, a mão, olha, em fevereiro, vamos lá, dando continuidade aqui. Deus deu um sinal de que aquela profecia era verdadeira. Quando o rei estendeu a mão do rei se secou, ficou secada, né? E Deus disse ainda mais ao profeta: olha, o altar se fenderá. Esse altar aqui agora que você se fenderá como sinal de que a palavra é de Deus. Essa profecia, ela só se concretizou, a profecia que o profeta disse sobre um novo rei, sobre Josias, 350 anos depois, né? Depois. Mas este fato de que o altar ia se fender era uma prova de que aquela profecia era de Deus. E é tanto que quando passou o tempo que ele tinha dito, a profecia se cumpriu, certo? O altar fendeu, como ele disse ali, e a cinza se derramou, como o profeta havia dito, né? Está aí no seu slide. Mas eu quero chegar em um lugar mais interessante. A pedido do rei, né? O rei pediu: ô profeta, né? Ore por minha mão para que ela volte ao normal, né? E aí o profeta orou e a mão foi restituída sã novamente. Agora o detalhe. Deus tinha dado, lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 9, uma ordem, tá aí, ó. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão, nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Então, Deus tinha dado uma ordem para aquele profeta, não diz o nome dele, né? Então o rei ofereceu o banquete, aquele profeta não quis. O rei ofereceu pão, aquele profeta não quis, porque Deus tinha dito. E ele disse: não, Deus falou, né? E desobedecer a Deus não é bom. Mas, olha onde eu quero chegar. Havia, porém, naquele lugar, um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão. Olha que coisa interessante. Tinha um novo profeta e tinha um velho profeta. Aí o velho profeta chamou o novo para ir comer pão lá na casa dele.
Só que o profeta que tinha sido levado ali, ele disse, olha, eu não vou comer pão. Deus me deu a ordem para vir aqui profetizar para o rei, não voltar pelo mesmo caminho e não comer nada neste lugar, ou desse lugar. O velho profeta, olha aí no seu slide, argumentou que um anjo, olha que falsa profecia, um anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. Agora veja que situação. Eu sou um novo profeta. Aí tem o cidadão ali que já é um profeta, já bem de idade, já mais experiente, que já foi mais usado por Deus. Certo? Aí o que é que ele diz? Não, um anjo me falou que agora você pode comer pão. O que era que o profeta tinha que analisar? Quem falou com ele primeiro? Deus. Eu separei aqui. Uma análise que eu coloquei. Entende-se. Resumindo a história, finalizando a história, aquele profeta foi comer o pão, porque ele acreditou na falsa profecia. Ele comeu o pão. E você vai ver a consequência disso. Ele não devia ter comido pão. Mas aí você vai dizer, mas aí aquele outro profeta diz que ele foi usado por Deus. E existem muita gente assim, perturbada, porque Deus falou uma coisa para ele, depois o profeta acolá falou outra coisa para ele. Irmão, quando você estiver assim, vai para a palavra. Ore. Procure a palavra de Deus para te orientar. Como disse Gunnar Vingre, Gunnar Vingre, o meu xará, que eu perto dele sou nada, que fundou as Assembleias de Deus, ele disse para aquele homem, olha, nós não somos regidos por profecias, nós não somos dirigidos por revelação, nós somos dirigidos pela palavra de Deus, que é a revelação para as nossas vidas. Certo? Então, aquele homem comeu pão, mas ele deveria ter analisado, quem foi que falou comigo para eu ir e não comer nada? Deus. Então eu tinha que dar ouvido à voz de Deus. Tem muita gente que no meio do caminho, Deus falou com ele, e no meio do caminho, alguém quer facilitar o caminho, alguém quer melhorar o caminho. Diga, não, Deus falou, mas aqui ele já está te falando outra coisa. Qual era mais fácil? Realmente era comer pão. O profeta deveria estar com fome. Primeiro, ele não deveria nem ter voltado. Ele deveria ter seguido. Eis aí um grande problema em não saber dizer não. Em não saber dizer não. E aí, o que é que aconteceu? O homem de Deus não discerniu a mentira. A palavra-chave é discernimento. E eu faço uma seguinte indagação nessa manhã. Estamos tendo discernimento? Estamos tendo discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Devemos ter este cuidado. Aceitou o convite do velho profeta, está aí no slide. Então vamos lá. E sucedeu que quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse... Agora eu não entendo isso aqui, viu, irmão? Nem me pergunta, nem me questione no WhatsApp, né? Como é que ele foi usado pelo inimigo como uma falsa profecia e depois Deus usou ele? Não entendo, não sei se foi um teste, não sei o que foi. Visto que fostes rebelde, o fato é que Deus usa o que ele quer, até jumento. Até o jumento Deus usou para falar com Balaão. Imagine se Deus não usa um pecador, né? Ele usa. Visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltastes e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. A palavra de Deus era bem clara para ele.
vai, faz o que você vai fazer, profetiza, não coma nada, volte imediatamente por outro caminho, não volte pelo mesmo caminho. Ele fez tudo o contrário, né? Ele realmente fez o seu trabalho, mas na hora de voltar ele deu ouvido a vozes, ele deu ouvido a este velho profeta. Então, um exemplo de falsa profecia. E aí, quando ele vai voltar, um leão, tá lá na Bíblia, irmão, 1 Reis, capítulo 13, leia este capítulo todo e você vai ver que história interessante. Depois de ter comido pão, voltou e no caminho um leão matou, deixando-o prostrado na estrada. Certo? O velho profeta recolheu e sepultou no sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. Na verdade, aquele falso profeta ficou com inveja, né? Ficou com inveja daquele profeta que tinha sido usado por Deus e induziu ele ao erro, induziu ele a pecar. Nos dias de Jeremias havia falsos profetas, né? Jeremias repreendeu muitos falsos profetas. No tempo do rei Josafá, nós temos o exemplo também, quando Josafá visitou o rei Acabe para consultar se ele ia à guerra ou não. E aí lá tinha, sabe quanto, irmãos? 400 profetas, ou mais, né? Ou mais, que profetizavam. Eles diziam assim, Josafá era um homem muito temente a Deus, um rei temente a Deus, e eles, vamos consultar os profetas, se nós vamos à guerra, né? Se nós vamos à batalha. E aí eles consultaram, chegaram lá em Acabe, aquele famoso Acabe, terrível, pagava os falsos profetas para profetizarem. E aí Acabe dizia, digam, profetas, nós devemos ir à guerra, e os profetas tudo comprado, dizia, aí os profetas tudo pago por Acabe, diziam, vai rei, tu vais e tu volta, assim diz a palavra do Senhor. Então eram falsos mestres, eram falsos profetas. E Josafá, desconfiado, tinha discernimento, era temente a Deus, disse, não existe mais outro profeta? Né? E aí eles encontraram outro profeta, por nome Micaías. E Micaías profetizou, disse, olha, vocês podem ir, mas se vocês forem, vocês morrerão. De fato aconteceu assim como o profeta disse. Então devemos ter este cuidado, porque os falsos profetas existem. Isso são exemplos do Antigo Testamento. Vamos lá no Novo Testamento. Uma mulher por nome Jezabel, fazendo uma comparação com a Jezabel do Antigo Testamento. Essa aqui ela é do Novo. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 e 23. Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira, por este ter permitido que uma mulher por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros da igreja, prostituindo-os, né? A palavra prostituição, ela tem a ver com o pecado da carne, com o pecado físico, e ela tem a ver também com o pecado da misturar, né? Prostituir as coisas santas, sagradas. Então havia esta mulher que também estava no sentido da palavra se prostituindo também, sendo usada como uma profetisa, e era uma falsa profeta. Então a Bíblia está repleta de exemplos de falsos profetas. O anticristo é o maior exemplo de falso profeta. Ele está aí, o espírito do anticristo, né? E ele promove isto, falsas profecias, falsos ensinamentos. Para finalizarmos, a grande questão nessa manhã, estamos chegando ao nosso fim da nossa aula, no terceiro ponto aqui, é o seguinte: diante de todos esses fatos, sabemos que as profecias falsas existem.
Aí eu te pergunto, é pecado ou não é pecado julgar as profecias? Não só é permitido julgar as profecias biblicamente, como é aconselhável. É aconselhável que você faça criteriosamente, com a palavra de Deus, esta análise crítica, de acordo com a palavra de Deus. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. Primeiramente, você precisa entender que existem, os dons espirituais. O dom da profecia. Olha lá, ele é o 6º aí na descrição do seu slide. Então, agora porque existem as falsas profecias, eu não vou acreditar mais em nenhuma profecia? Não é correto. De fato, existem as falsas profecias, mas existem as verdadeiras profecias, a qual você precisa ter o discernimento para estar sabendo se é ou não é de Deus. Por que eu falei que era um tema difícil? Porque não é fácil, irmão, você analisar. Você pensa que foi fácil para Neemias analisar aquela falsa profecia? Não foi. Requer pensamento, oração, meditação na palavra, análise. Então, os dons espirituais existem. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha que coisa linda. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. O despertamento renova os dons. Nós precisamos orar por uma igreja viva, que tenha o despertamento, porque isto promove os dons espirituais. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de língua e interpretação, por meio de um despertamento espiritual. É muito comum, na hora de um avivamento, de um despertamento espiritual, Deus usar alguém com uma voz profética para profetizar. É muito comum. Isto na igreja pentecostal é muito comum e de fato é uma verdade bíblica, uma verdade bíblica. E às vezes no meio deste movimento surgem as falsas profecias, por isso elas devem ser analisadas. Se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta, certo? Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Nenhuma mensagem profética tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Não estou falando aqui de palavra de Deus, Bíblia. Estou falando de uma mensagem profética. Ela deve ser analisada conforme a palavra de Deus. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema, pois têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Então, deve-se ter sempre esse cuidado. Profecia que induz ao erro, que induz à prática do pecado, que induz ao mundanismo, ao não arrependimento, essas sim devem ser mais analisadas ainda, certo? Existem profecias que são logicamente perceptíveis, que não são de Deus, e existem outras que exigem uma análise mais criteriosa. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. A Bíblia não está dizendo aqui, o comentarista não está dizendo aqui para você enfrentar, manda fugir. É muito perigoso. Tem gente que é muito perspicaz.
Então, esses irmãos que ficam, às vezes, nas redes sociais, na televisão, dando ouvido a falsos profetas, corre o risco, sim, de serem enganados. E aí, o quarto tópico é uma continuação do que nós já falamos, que devemos, assim, analisar e julgar as profecias. Correto? Então vamos lá para a nossa conclusão, né? Como devemos examinar as escrituras, ou como devemos analisar essas profecias através da escritura, como já falamos. E finalizando a nossa lição de hoje, nós temos a seguinte conclusão: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar o seu servo conforme a sua soberana vontade. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Assim, doutra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Certo? Então, que Deus nos abençoe, que Deus venha te dar e me dar discernimento espiritual para estarmos tendo mais cautela ao analisarmos as profecias dos profetas. Amém? Que Deus nos abençoe e fique na paz. Até a próxima lição.